Meu nome é Elisa Hart e eu moro na América, em um bairro tranquilo e arborizado em Providence, Rhode Island. A casa na 19 Willow Street é aquela onde cresci, com seus pisos rangendo e a pintura amarela desbotada que meu pai sempre prometia repintar, mas nunca o fazia. Eu costumava achar que era uma casa feliz, daquelas onde o riso preenchia os cômodos e os aniversários significavam balões presos à porta da cozinha. Mas na manhã do meu casamento, aquela casa se transformou em outra coisa. Virou uma prisão. Era cedo, por volta das 7h30, quando acordei. O sol da manhã atravessava as cortinas de renda, pintando listras douradas finas no chão de madeira. Lembro do cheiro de torrada e spray de cabelo misturados no ar. Meu vestido, um traje de seda pelo qual eu havia trabalhado meses para pagar, pendia da porta do armário. Eu havia guardado todas as gorjetas do meu trabalho no Cedar Café, na Benefit Street, às vezes ganhando apenas $80 por dia, para comprar aquele vestido. A conta final deu $2.400. Lembro da mulher da loja de noiva sorrindo quando disse que pagaria em dinheiro. Não era só um vestido. Era a prova de que eu tinha construído algo meu, dólar por dólar. Naquela manhã, meu coração disparava de alegria nervosa. Eu ia me casar com Adrian Hale, o homem mais gentil que eu já conhecera. Ele morava em New Haven, Connecticut, e tinha uma maneira de falar que fazia o mundo parecer simples e bom novamente. Nos conhecemos 2 anos antes, em uma feira de livros, ambos alcançando o mesmo exemplar antigo de O Sol é para Todos. Mesmo então, eu sabia que ele me trataria como igual, e não como algo a ser possuído. Mas quando entrei na cozinha naquela manhã, tudo mudou. Minha mãe, Miriam, estava ao lado do balcão, com as costas rígidas e os olhos mais escuros do que eu jamais havia visto. Meu pai, Thomas, apoiava-se na pia, com o maxilar tenso, o jornal da manhã intocado ao lado. Eu disse baixinho, bom dia. Pensando que talvez os nervos estivessem à flor da pele, talvez estivessem apenas sobrecarregados. Mas ninguém respondeu. O ar parecia errado. Parado demais, como se as paredes prendiam a respiração. Então, sem uma palavra, meu pai abriu a gaveta e pegou uma caixa de fósforos. Minha mãe se aproximou do meu vestido, que eu havia cuidadosamente colocado sobre uma cadeira na cozinha para admirá-lo uma última vez. Ela levantou a barra entre os dedos quase suavemente, e então meu pai riscou o fósforo. Eu congelei. A chama acendeu, pequena e faminta. Minha mãe levou o fósforo à seda, e em segundos, o tecido pegou fogo. O brilho laranja subiu, lambendo o tecido, consumindo a renda como se tivesse esperado a vida inteira para destruí-la. O cheiro de seda queimando encheu o cômodo. Você não vai se casar, disse minha mãe. Sua voz estava baixa, trêmula, mas firme o suficiente para doer. Não vamos deixar isso acontecer. Mal consegui falar. Minha garganta travou, mas consegui dizer uma palavra. Por quê? Meu pai não respondeu. Virou-se para mim, o rosto vermelho de raiva, e antes que eu pudesse recuar, agarrou meu pulso e me empurrou pelo corredor. Você vai ficar no seu quarto, disse ele. A próxima coisa que ouvi foi a porta batendo e o clique seco da fechadura. O quarto era pequeno, o mesmo em que cresci, com o mesmo papel de parede pálido e a única janela olhando para o quintal. Bati na porta e gritei para que parassem, mas minha voz foi engolida pelo silêncio. Então ouvi a voz do meu pai no corredor, calma e fria, falando ao telefone. Diga a eles, ele disse. Diga aos Hale que o casamento está cancelado. Não vai acontecer. Sentei-me no chão, tremendo tanto que minhas mãos doíam. O cheiro de fumaça pairava pelo corredor. Meu dia de casamento, aquele com que eu havia sonhado por anos, estava se transformando em algo inimaginável. Mas o que meus pais não sabiam era que eu tinha um segredo. Meses antes, depois de uma longa discussão com meu pai, eu havia comprado um celular pré-pago barato, de $60, em uma pequena loja perto do café. Mantive-o escondido, colado com fitas sob a velha cadeira de madeira perto da minha escrivaninha. Meus pais pensavam que tinham levado meu celular de verdade, mas eu havia planejado tudo com antecedência. Nem sei por quê. Talvez uma parte de mim sempre soubesse que poderia precisar de uma saída. Com os dedos trêmulos, engatinhei até a cadeira, tirei a fita e peguei o celular. Minha mente estava a mil, digitei uma mensagem, 911.
Meu nome é Elisa Hart, 19 Willow Street, Providence. Meus pais queimaram meu vestido de noiva e me trancaram em um quarto. Por favor, ajudem. Apertei enviar e segurei a respiração. Os segundos pareciam horas. Do lado de fora da porta, ouvi minha mãe chorando. Não alto, apenas soluços baixos e abafados. Por um instante, achei que ela pudesse abrir a porta, mas não abriu. Os passos do meu pai iam e vinham. De vez em quando, eu ouvia resmungar algo sobre vergonha, sobre como eu estava traindo a família ao me casar com alguém que eles não aprovavam. O tempo se movia de forma estranha naquele quarto. A tela do celular brilhava em minha mão como uma pequena estrela. Eu checava a mensagem uma e outra vez, esperando por uma resposta. Finalmente, o celular vibrou. Uma mensagem do serviço de emergência apareceu: ajuda a caminho. Fique onde está. Expirei. Embora o peito ainda estivesse apertado, engatinhei mais perto da porta e encostei o ouvido nela. Meus pais agora estavam discutindo. A voz da minha mãe quebrava. A do meu pai estava furiosa. Eu podia ouvir ela dizendo: ela vai estragar tudo. E ele respondendo: melhor estragado do que sumida. Não entendi o que ele quis dizer com sumida. E não quis entender. Minutos depois, ouvi o som distante de sirenes. Meu coração disparou. Sussurrei para mim mesma: eles estão vindo. Aguente firme. Então, pela pequena janela, vi o reflexo das luzes vermelhas e azuis no cercado do vizinho. Um carro freou bruscamente na frente da casa. Alguém bateu na porta da frente. Polícia de Providence. Um homem gritou: abra a porta. Os segundos seguintes foram um caos. Passos apressados, vozes elevadas, meu pai gritando algo sobre um erro e, em seguida, um estrondo quando a porta de baixo se abriu com força. Fiquei no chão, congelada, até ouvir os oficiais se movendo pela casa. Quando chegaram à minha porta, chamei: estou aqui, no quarto dos fundos. O som da madeira se quebrando. Então, a porta se abriu. Um policial alto entrou, seu distintivo refletindo a luz. Você está segura agora, disse ele. Sua voz era calma, daquelas calmas que fazem acreditar que você pode sobreviver. Enquanto me conduziam para fora daquela casa, vi meus pais encostados na parede. As mãos da minha mãe tremiam, o rosto do meu pai estava pálido de choque. A cozinha ainda cheirava levemente a seda queimada. Olhei mais uma vez para a pia, onde as cinzas do meu vestido estavam espalhadas, e disse a mim mesma que nunca mais voltaria ali. Os policiais me levaram para fora, para o ar fresco. O céu sobre Providência estava claro, azul e imensamente amplo. Era como o primeiro suspiro de liberdade que eu dava em anos. E mesmo que o meu dia de casamento tivesse desmoronado, eu sabia, lá no fundo, que aquele era o começo de outra coisa. Algo que eu construiria com minhas próprias mãos, custasse o que custasse. O primeiro som que ouvi foi a buzina de um carro, aguda e rápida. Depois, botas batendo contra os degraus da varanda. Minha mãe sussurrou: fiquem quietos atrás da porta. A voz dela tremia. Pressionei-me contra a parede mais distante do meu quarto. Meu coração batia tão alto no peito que eu tinha certeza de que podiam ouvi-lo da rua. Então veio a batida, forte e constante. Polícia oficial de Providence, abra a porta. Por alguns segundos, ninguém se moveu. Meu pai devia pensar que, se ficasse em silêncio, eles iriam embora. Mas os policiais não foram embora. A batida virou exigência. A exigência virou força. A porta da frente tremeu em suas dobradiças. Meu pai xingou baixo. Correu pelo corredor. Ouvi o rápido giro da chave na fechadura, o arranhar frenético do metal contra a madeira, mas ele não conseguiu abrir a porta. Peguei meu celular secreto e enviei outra mensagem: quarto dos fundos. Janela voltada para o beco. Um momento depois, a batida ficou mais alta, desta vez na porta do meu quarto. A madeira gemeu sob a pressão. Um golpe, depois outro, e então o som inconfundível de estilhaços. Meu pai gritou algo que não consegui entender, mas as palavras se perderam no estrondo quando a porta se abriu com força, pedaços de madeira espalhados pelo chão. Um homem alto, em uniforme, entrou primeiro.
O oficial Collie Ramírez, seu distintivo brilhando sob a luz do corredor. Atrás dele veio a oficial June Parker, cabelo loiro preso em um coque apertado, voz firme e decidida. A fumaça ainda pairava no ar, tênue, mas inconfundível. Eu podia sentir o fantasma do meu vestido de noiva queimado em cada respiração. Você está segura agora, disse a oficial Parker suavemente, estendendo a mão. Hesitei apenas por um instante antes de pegá-la. Sua mão era quente e firme. Eles me conduziram para fora do quarto, passando pelo espelho do corredor que ainda refletia meu rosto pálido, marcado pelas lágrimas. A cozinha estava um caos. Seda enegrecida jazia na pia, se transformando em cinzas. Meu pai estava perto do balcão, maxilar apertado, braços cruzados sobre o peito, como se pudesse impedir o que acontecia apenas com sua força de vontade. Minha mãe agarrava a borda da mesa, olhos arregalados de descrença. Senhor, saia do caminho, ordenou o oficial Ramírez. Meu pai não se moveu. Era um homem grande, ombros largos, do tipo de presença que sempre preenchia qualquer cômodo antes de eu conseguir, mas o oficial não recuou. Deu um passo à frente, outro, e de repente a resistência do meu pai vacilou. Suas mãos caíram ao lado do corpo. Coloque as mãos onde eu possa vê-las, disse o oficial. Você está detido para interrogatório. Eu observei enquanto algemavam meus pais. O som do metal fechando nos pulsos do meu pai era como a pontuação no final de uma longa e terrível sentença. Minha mãe começou a chorar então, soluços profundos e ofegantes, que não soavam como culpa ou pesar, apenas descrença de que alguém tivesse ousado detê-los. Lá fora, vizinhos se reuniam nas varandas. A senhora Alkins, a mulher da rua de frente, que sempre usava um roupão rosa e regava suas rosas ao amanhecer, estava com uma mão sobre a boca. Vi os lábios dela se moverem, talvez rezando, talvez sussurrando meu nome. Os policiais me conduziram pela escada da frente até a luz fria da tarde. Eu me sentia pequena, o corpo tremendo de adrenalina, mas, pela primeira vez, eu não estava sozinha. A oficial Parker colocou sua jaqueta sobre meus ombros. Vamos levá-la para um lugar seguro, ela disse. Você fez a coisa certa. Perto da viatura, o oficial Ramírez se virou para mim. Você tem alguém para quem possamos ligar? Assenti. Meu noivo, Adrien Reio. Minha voz falhou ao dizer o nome dele. Eles me deixaram sentar no banco de trás enquanto eu fazia a ligação. O telefone tocou uma vez, e então a voz dele veio, aflita, mas clara. Elisa, onde você está? Estou segura, sussurrei. A polícia está aqui. Estou indo agora, com minha mãe, ele respondeu. Quando a ligação terminou, encostei o celular no peito. Pela primeira vez desde aquela manhã, consegui respirar. Os policiais colhiam depoimentos dos vizinhos enquanto eu permanecia quieta dentro do carro. Pela janela aberta, podia ouvir murmúrios, palavras como fogo, trancada, pobre garota flutuando no ar. A casa que antes fora meu lar agora parecia a saída de um pesadelo. As cortinas ainda balançavam na janela aberta da cozinha, e o cheiro de tecido queimado persistia no ar. Depois do que pareceram horas, um sedã azul escuro parou atrás das viaturas. Adrien saiu primeiro. Seu rosto estava abatido, os olhos cheios de preocupação. Ao lado dele, vinha sua mãe, Ruth Reio alta, composta, com uma mão firme segurando o braço do filho. Saí da viatura, as pernas fracas. Adrien correu até mim e me envolveu nos braços. Por um longo tempo, nenhum de nós disse nada. Eu podia sentir o coração dele batendo rápido contra o meu. Ruth se aproximou e também me abraçou. Você está segura agora, querida, disse suavemente. Você está conosco. Os oficiais explicaram tudo a eles como eu havia sido encontrada trancada em um quarto, como o incêndio começara, e como meus pais estavam sendo acusados de perigo intencional e confinamento ilegal. O rosto de Ruth permaneceu calmo, mas seus olhos ardiam com determinação. Nós a levaremos para casa, ela disse com firmeza. Ao pôr do sol, já estávamos na estrada rumo a New Haven, Connecticut. Eu me sentava no banco de trás, envolta em um cobertor que cheirava levemente a lavanda. O mundo do lado de fora passava em borrões postos de gasolina, placas verdes, o sobe e desce lento da estrada. Olhei pela janela para o céu alaranjado que desaparecia, pensando em como, naquela mesma manhã, eu achava que minha vida tinha acabado.
E agora, de algum modo, eu estava livre. Ruth virou-se e me entregou uma garrafa d'água. Beba, querida. Você está pálida. Consegui esboçar um pequeno sorriso. Obrigada. Ela assentiu. Agora você é da família, Elisa. Nós cuidaremos do resto. As palavras dela me envolveram como uma promessa. Encostei a cabeça no assento, o cansaço pesando nos meus olhos. Adrien se virou um pouco, e sua mão encontrou a minha. Vamos superar isso, ele disse baixinho. Olhei para ele, o mesmo homem que um dia me fizera rir nos corredores empoeirados de uma livraria, que acreditara em mim quando nem meus próprios pais acreditavam. E senti algo se acalmar dentro de mim. Força, talvez. Ou esperança. Quando cruzamos a divisa do estado, o céu já se tornará roxo profundo. As luzes da cidade de New Haven brilhavam ao longe, intensas e infinitas. Pensei em como era estranho perder tudo e, ainda assim, de alguma forma, encontrar mais do que eu jamais esperava. Naquela noite, não consegui dormir. Sentei-me junto à janela do quarto de hóspedes na casa azul de Ruth Bernard Hale, observando as estrelas sobre o bairro tranquilo. Lá longe, meus pais estavam em uma cela, e a casa da Willow Street estava vazia. Mas aqui, o ar cheirava limpo. Eu sentia que havia entrado em uma nova vida. Frágil, mas real. Eu não sabia o que aconteceria depois, o que o tribunal decidiria ou quanto tempo seria o caminho à frente. Mas sabia de uma coisa com certeza: a porta que se abriu naquela tarde não apenas me libertou de um quarto. Ela me libertou da vida que tentava me enterrar em medo. E, pela primeira vez, comecei a acreditar que talvez, só talvez, eu ainda pudesse ter meu final feliz. Na primeira manhã em que acordei na casa azul dos Hale, em New Haven, Connecticut, mal conseguia acreditar que estava livre. O quarto de hóspedes era simples e tranquilo. Cortinas amarelas suaves esvoaçavam com a brisa. Um edredom feito à mão, com pequenas folhas verdes, cobria a cama, e o leve aroma de canela vinha da cozinha no andar de baixo. Era o oposto da Willow Street. Cada canto da casa parecia irradiar bondade silenciosa. Ruth Hale, minha futura sogra, havia preparado o café da manhã. Ela me recebeu com um sorriso que parecia prometer que o mundo ainda poderia ser bom. Agora você é da família, Elisa, disse ela, colocando uma tigela de mingau polvilhada com açúcar. Tentei responder, mas as palavras ficaram presas na minha garganta. Quando finalmente consegui sussurrar, obrigada, meus olhos se encheram de lágrimas. Ruth não pediu que eu parasse de chorar. Apenas colocou a mão sobre a minha e disse suavemente: você não precisa ser forte o tempo todo. Você já sobreviveu. Naquele dia, Adrien faltou ao trabalho para me levar ao tribunal. Ele usava sua velha jaqueta cinza e segurou minha mão o caminho todo. As ruas pareciam diferentes, mais largas, mais calmas, como se pertencessem a uma nova vida. Meu estômago se revirava a cada poucos minutos, uma mistura estranha de medo e alívio. Eu continuava pensando em como, apenas 2 dias antes, eu estava atrás de uma porta trancada, me perguntando se alguém algum dia me encontraria. O tribunal do condado de New Haven se erguia imponente, com colunas brancas e portas de vidro refletindo o sol da manhã. Lá dentro, o ar era fresco e tinha um leve cheiro de papel e café. Minha advogada, Dana Brooks, nos encontrou no corredor. Ela era uma mulher calma, na casa dos 30 anos, com cabelo castanho preso e olhos atentos que não perdiam nada. Seu terno cinza parecia simples, mas sua voz transmitia uma confiança silenciosa que me fez sentir protegida. Você está pronta, Elisa? Ela perguntou. Hesitei. Acho que sim. Só não sei o que vai acontecer. Está tudo bem, disse ela. Apenas diga a verdade. Eu cuidarei do resto. Passamos pelo processo passo a passo. Tive que assinar formulários, repetir meu depoimento e apresentar provas, as fotos do tecido queimado, o boletim de ocorrência, até as mensagens de texto que enviei do celular secreto. A taxa de protocolo foi de $85, que Ruth pagou com uma nota de 100 dobrada da sua bolsa. Quando a atendente devolveu $15 de troco, Ruth colocou o dinheiro na minha mão. Compre algo doce mais tarde, sussurrou, piscando para mim. Aquele pequeno gesto de bondade me fez querer chorar novamente. Quando meu nome foi chamado, caminhei até o tribunal.
O lugar era claro e estéril, com fileiras de bancos de madeira e uma bandeira americana atrás da mesa do juiz. A juíza Lillian Price estava à frente, uma mulher na casa dos 50 anos, com cabelos grisalhos presos em um coque. Seus olhos eram penetrantes, mas a expressão era gentil. Meus pais já estavam lá. Meu pai sentava-se rígido, rosto em branco, maxilar tenso a ponto de eu achar que poderia se quebrar. Minha mãe mantinha o olhar fixo no chão, mãos cruzadas no colo, como se tentasse se esconder dentro de si mesma. Queria desviar o olhar, mas não conseguia. A juíza começou lendo as acusações: perigo doméstico, confinamento ilegal e tentativa de obstrução de casamento. Ouvir aquelas palavras em voz alta parecia irreal, como se a vida de outra pessoa estivesse sendo lida em um arquivo. Quando a juíza me pediu para confirmar meu depoimento, levantei-me. Meus joelhos tremiam, mas mantive a cabeça erguida. Sim, meritíssima, disse. É tudo verdade. Eles queimaram meu vestido. Me trancaram no quarto. Achei que nunca me deixariam ir. O salão ficou em silêncio. Os ombros da minha mãe tremiam. Meu pai murmurou algo, mas o oficial de justiça o silenciou. A juíza Price olhou para mim por um longo instante. Senhorita Hart, você fez a coisa certa ao contatar as autoridades. Você merece segurança e proteção. Este tribunal garantirá isso. Então ela se voltou para meus pais. Senhor e senhora Hart, o Estado leva este caso muito a sério. Cada um de vocês deverá pagar fiança de $10.000 e permanecer sob uma ordem de afastamento, com efeito imediato. O som do martelo ecoou pelo salão. Um golpe seco que parecia uma porta se fechando e outra se abrindo ao mesmo tempo. Expirei um suspiro que eu nem sabia que estava segurando. Quando terminou, Dana sorriu para mim. Você foi incrível, disse ela. Você retomou seu poder. Lá fora, Adrien esperava nos degraus do tribunal. Quando me viu, abriu os braços e eu corri para eles. Pela primeira vez em semanas, não me senti presa. Senti-me leve, quase livre. Ruth se juntou a nós, envolvendo o chale com mais firmeza contra o vento. Vamos para casa, disse ela. Você já teve cota suficiente de tribunais e papéis por um dia. Naquela noite, os Hale prepararam o jantar para mim, frango assado, purê de batatas e o pão caseiro de Ruth. A casa cheirava a alecrim e manteiga. Bernard Hale, pai de Adrien, serviu cidra espumante em 3 copos e ergueu o seu. A Elisa, disse ele, a coragem. Minha voz falhou quando tentei agradecê-los. Não mereço tudo isso, disse. Bernard sorriu gentilmente. Todos merecem um começo que não seja construído sobre o medo. Após o jantar, Adrien e eu sentamos juntos nos degraus da varanda. O ar da noite estava fresco, e os postes lançavam suaves halos de luz sobre o bairro silencioso. Ele segurava minha mão e conversávamos sobre o futuro. Podemos alugar um pequeno apartamento, disse ele. Tenho no centro por cerca de $950 por mês. Vamos procurar móveis de segunda mão. Vi um sofá por $120 online. É feio, mas podemos reformar. Ri. Um riso verdadeiro. Trêmulo, mas verdadeiro. E podemos economizar $50 por semana, disse eu. Talvez um dia tenhamos o suficiente para viajar. Ainda quero conhecer a Europa. Talvez Londres ou Paris. Ele sorriu. Então vamos, algum dia. Pela janela, pude ver Ruth na sala de estar. No aparador, ela mantinha uma nota de 20 libras emoldurada, lembrança de sua viagem universitária à Europa. Ela me contou uma vez que a emoldurou como um lembrete de que o mundo é maior do que qualquer dor na qual você esteja. Agora aquela lembrança também era minha. Mais tarde naquela noite, fiquei em frente ao espelho do banheiro, escovando o cabelo. Meu reflexo parecia diferente, não apenas cansado, mas de alguma forma mais forte. Pensei na minha voz tremendo no tribunal, no martelo batendo na madeira, no momento em que finalmente disse: sim, é verdade. Eu não era mais a garota trancada em um quarto. Não era mais a filha assustada implorando para ser acreditada. Eu era Elisa Hart, uma mulher que havia encontrado sua voz e a usará. Antes de dormir, sussurrei uma pequena oração, não de agradecimento, mas de promessa.
Eu construiria algo a partir dos escombros. Faria uma vida que não cheirasse a fumaça ou medo. Uma vida em que meu riso não ecoasse contra portas trancadas. E, enquanto me deitava sob aquele edredom de folhas verdes, o mundo lá fora calmo e seguro, percebi algo simples, mas poderoso. A liberdade nem sempre chega com barulho ou pompa. Às vezes, ela vem na forma de uma assinatura em um documento judicial, de uma jaqueta emprestada ou de um estranho dizendo: "Você fez a coisa certa." Naquela noite, parei de ter medo da minha própria história. Foi a noite em que aprendi que sobreviver não era o fim. Era apenas o começo. No dia em que finalmente me tornei Eliza Hart, o sol sobre Burlington, Vermont, era brilhante o suficiente para fazer as janelas da igreja cintilarem como estrelas de vidro. A capela de madeira branca ficava no topo de uma pequena colina, seu campanário se destacando contra o céu azul. Depois de tudo o que aconteceu, eu não queria um casamento grandioso. Sem multidões, sem glitter, sem lista longa de convidados, apenas paz, apenas amor. Havia apenas 12 pessoas naquela manhã. Os pais de Adrian, sua irmã Nora, 2 amigos próximos e alguns vizinhos gentis de New Haven que haviam me visto reconstruir minha vida, pedaço por pedaço. Meu vestido não era de seda desta vez. Era uma simples gown de cetim que encontrei em uma pequena loja de segunda mão por $300, macia e leve. Eu mesma havia economizado dinheiro, guardando cada dólar extra em uma caixinha de lata que rotulei Nova Vida. Enquanto me olhava no espelho antes da cerimônia, vi meu reflexo e sorri. Não porque tudo estivesse perfeito, mas porque eu finalmente parecia comigo mesma novamente. Meu cabelo estava preso de forma solta, minhas mãos firmes. Ninguém gritava, nenhuma porta estava trancada, e não havia fumaça no ar. Quando a música começou, caminhei sozinha pelo curto corredor. Não precisava que ninguém me entregasse. Meu coração já fazia isso livremente, de bom grado. Adrian esperava no final, com os olhos suaves e brilhantes. As palavras do ministro se confundiam aos meus ouvidos até que ele disse a parte que eu lembraria com mais clareza. O casamento não é sobre posse. É sobre escolher um ao outro todos os dias. Essa única frase parecia ter sido escrita para mim. Quando trocamos os votos, senti algo se acomodar dentro de mim. Não apenas felicidade, mas uma certeza tranquila de que eu finalmente havia entrado na vida que estava destinada a ter. Após a cerimônia, caminhamos para o pequeno pátio atrás da capela. O ar cheirava a lilazes. Ruth me abraçou apertado, sussurrando: "Agora você está em casa, minha querida." Bernard apertou a mão de Adrian, os olhos marejados de orgulho. Não tivemos champanhe ou grande banquete. Em vez disso, voltamos para New Haven com sanduíches para a viagem e um pequeno bolo de limão que Nora havia assado na noite anterior. Naquela noite, nossa nova vida começou na mesma casa azul que, pela primeira vez, me dera segurança. Decidimos morar com os Hale por alguns meses para economizar dinheiro. Adrian trabalhava meio período em uma gráfica local, e eu consegui um emprego em uma pequena livraria no centro, ganhando $15 por hora. Todo mês, eu reservava $200 para mantimentos e contas, e guardava o restante em um cofrinho rotulado Fundo da Liberdade. O ritmo de vida ali era tranquilo. Todas as manhãs, Ruth cantarolava enquanto regava suas plantas, e Bernard lia o jornal junto à janela. Às vezes eu assava pão com Ruth, aprendendo sua receita que custava menos de $3 por pão. O cheiro se espalhava pela casa inteira e tornava tudo calmo. Nos finais de semana, Adrian e eu fazíamos longas caminhadas à beira do rio, de mãos dadas, sonhando alto sobre o futuro. Ainda tinha que comparecer às audiências do tribunal. O processo legal avançava lentamente, mas cada visita parecia mais fácil que a anterior. Minha advogada, Dana, dizia que meus pais cumpriam a sentença de forma tranquila e fariam acompanhamento psicológico. Quando assinei o último documento que finalizava a ordem de proteção, senti que a última corrente do medo finalmente se desprendia. Algumas noites ainda sonhava com um quarto trancado na Willow Street, com o cheiro de fumaça, o som da chave girando na porta. Mas ao acordar, estava em uma cama quente, com a mão de Adrian descansando na minha e a luz da manhã entrando pela janela. Aprendi que a liberdade não apaga o passado. Ela ensina a viver com ele e ainda assim seguir em frente. 6 meses após o casamento, Adrian me surpreendeu com um pequeno envelope.
Dentro, 2 bilhetes de ida e volta para Londres, saindo na primavera. Você disse que sempre quis conhecer a Europa, ele disse, sorrindo. Economizamos o suficiente. Ri e chorei ao mesmo tempo. Não era apenas sobre viajar. Era a prova de até onde havíamos chegado. Uma garota que antes se sentava em um quarto trancado, sonhando em escapar, agora segurava uma passagem para outro continente. Naquela noite, fiquei na varanda, o mesmo lugar onde antes sussurrava meus medos. O ar cheirava a chuva fresca, e o céu sobre New Haven era amplo e generoso. Pensei nos meus pais, não mais com raiva, mas com uma espécie de tristeza distante. Eles tentaram controlar minha vida. Mas, ao fazer isso, me deram algo que nunca pretendiam, a coragem de lutar por mim mesma. Ao me virar para entrar, vi a luz da sala se espalhando pela varanda. Adrien me esperava, sorrindo. Entre, disse ele. O jantar está esfriando. E, pela primeira vez, aquelas palavras entre não significavam rendição ou obediência. Significavam lar. Entrei, fechando a porta suavemente atrás de mim. A mesma porta que antes simbolizava medo agora representava segurança, amor e novos começos. E é assim que minha história termina. Ou talvez como ela realmente começa. Não com fogo ou medo, mas com paz, risos e a simples e inestimável alegria de abrir uma porta que ninguém jamais trancará.